Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema que a gente trabalha em História do Brasil, que são as revoltas na América Portuguesa, né? Que são movimentos que vão acontecer, que vão marcar esse período que vai de 1500 até 1822, revoltas que assim, a gente ainda não chama o Brasil de Brasil nessa época, a gente chama de América Portuguesa. Porque o Brasil ainda era colônia de Portugal, então pertencendo a Portugal não tinha essa identidade de Brasil. Tá? Isso só vai começar a acontecer lá por 1822, quando Dom Pedro I, então, proclama a nossa independência e assim a história que a gente já conhece, ok? Então, vamos começar. A gente vai estar falando aqui de 4 revoltas, tá? Que vão acontecer nesse período aí, de 1500 até 1822 na América Portuguesa. A gente começa então falando da revolta de Beckman. A revolta de Beckman, ela vai acontecer no ano de 1684. Professor, eu preciso gravar a data? Não, não precisa. Eu só estou comentando aqui a data só para a questão, né, de vocês se situarem, ok? Então, essa revolta ela vai acontecer nas províncias do Grão-Pará e do Maranhão, tá? Que assim, a gente não fala estado do Maranhão, não falaria nessa situação, no estado do Maranhão ou Pará. Por quê? Como o Brasil ainda era uma província, pertencia a Portugal, que era um reino, então é assim, quando o reino tem províncias, tá? Então, o Brasil em si pertencia a Portugal, então, né, esses núcleos territoriais a gente vai chamar de províncias, ok? Então, assim, isso é o século XVII, né, por ser 1684. A base, então, da economia dessas duas províncias, do Grão-Pará e do Maranhão, eram as drogas do sertão. Né? Então, o que são drogas do sertão? Nós já vimos isso ano passado, no 7º ano. Né? Então, exemplos aqui a gente tem o cacau, guaraná, canela, noz moscada, tem também o pequi, enfim, castanha do Pará. Tem vários exemplos, tem muita coisa de drogas do sertão, gergelim, amendoim, enfim, tem muita coisa. E aí, quem é que trabalhava nessas plantações, nessas florestas, colhendo, né, essas drogas do sertão? Eram os indígenas. A gente ainda não vai ter, assim, né, a gente vai ver aqui, mas aos pouquinhos a gente vai começar a ter a inserção dos africanos como escravos nesse ambiente de Brasil, tá? Então, a princípio, quem trabalhava nessas plantações e tudo mais eram os indígenas, né? Eles não, infelizmente não tinham opção. Bom, eles então, né, retiravam essas riquezas para os colonos dessas regiões. Esses colonos mandavam nos índios, né, que mandavam nessas florestas e tudo mais. Só que eles também tocavam os engenhos de açúcar que tinham no Maranhão. Então os índios trabalhavam tanto nas plantações, nas florestas, como também nas plantações de cana-de-açúcar, né? Na extração da cana, um trabalho bem pesado, né? bem forte assim para eles. E depois de um tempo, os colonos foram informados que o trabalho indígena ele ia ser proibido. Aí eles falaram assim, tá, se os indígenas não podem mais ser escravizados, não podem trabalhar pra gente, aí, como é que a gente vai fazer? A gente precisa de uma solução. Né? Quem é que vai trabalhar pra gente? Eles não iam colocar a mão deles num trabalho pesado. Então alguém teria que fazer esse serviço. Então, para solucionar essa situação, o governo português vai propor então para eles o seguinte: olha só, minha gente, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai criar uma companhia chamada Companhia de Comércio do Maranhão, tá? Essa companhia, então, ela vai se comprometer a vender africanos para esses colonos, né? Então, aí vai começar esse processo, então, do africano como escravo no Brasil. Então, o que esse comércio ia fazer, essa companhia ia fazer? Ela ia trazer os africanos para serem vendidos para esses colonos, né? Para que eles pudessem trabalhar para eles. E também ia, digamos assim, facilitar algumas questões de comércio, venda de produtos e tudo mais. Só que essa companhia não vai agir dessa forma. Ela vai mentir. O que ela vai fazer? Além de não cumprir o prometido, que era, por exemplo, trazer a mão de obra escrava, ou seja, eles não trouxeram os escravos para trabalharem para esses colonos, essa companhia ela ainda vai falsificar pesos e medidas, por exemplo, ela vai dizer que estava vendendo para um comerciante, para um colono, vamos supor, meio quilo de farinha, um exemplo, tá? Então, eu vou vender para você meio quilo de farinha, você vai me pagar. Só que não era assim. Vamos supor que eu tivesse ali 150, 200 gramas de farinha. Então a pessoa ia pagar o valor de 500 gramas, mas estava recebendo bem menos. Então vai falsificar peso, vai falsificar medidas e ainda tem mais uma coisa.
começou a cobrar caro, muito caro, né, pelos produtos que eles vendiam. E quais eram os produtos que eles vendiam? Eles vendiam bacalhau, vendiam sal, farinha de trigo, uma coisa que eles consumiam bastante. E aí, os colonos, então, quando descobrem toda essa situação, eles vão se organizar e eles vão resolver, então, fazer uma revolta, né, para poder responder a esses absurdos que essa Companhia de Comércio do Maranhão vinha fazendo, né, no caso, com autorização do governo português. Bom, esses revoltosos, então, eles vão planejar essa revolta contra a Companhia de Comércio do Maranhão e vão acusar os jesuítas e o governador local de traição, dizendo que eles estavam apoiando, protegendo o governo português. Então, eles vão ser liderados por um grande senhor de engenho chamado Manuel Beckman, ok? Então, por isso que vai ser revolta de Beckman. E aí eles vão invadir os armazéns dessa Companhia de Comércio do Maranhão, vão expulsar os jesuítas que estavam, né, nessas regiões, ainda mais nos colégios que eles tomavam conta, principalmente o de São Luís, né, no Maranhão. E só, é melhor vocês fugirem. Ou vocês saem daqui ou vocês fogem, vai ficar pior para vocês. Então esse movimento foi um movimento armado que vai receber esse nome, né, como eu falei, de Revolta de Beckman, porque o Manuel Beckman que vai apoiar, que vai liderar esse movimento e esses revoltosos. Bom, mas e o governo português? Claro que ele vai responder à altura, né? Ele não vai ver a situação acontecer e não vai fazer absolutamente nada. O que o governo português vai fazer então? Ele vai montar um exército, né, de soldados e prontamente vai enviá-los para tanto a província do Maranhão quanto a província do Grão-Pará. Chegando então, esses soldados vão reprimir, né, com muita força, com muita violência esse movimento. O Manuel Beckman ele acaba sendo preso e ele vai ser condenado à morte na forca, tá? Mas, e os rebeldes? Como é que eles vão ficar nessa história? Também vão ser presos? Vão ser acusados? Vão morrer? O que vai acontecer com eles, professora? O final deles não vai ser tão ruim como o final do Manuel Beckman. Bom, o governo português, então, decide chegar num acordo com os rebeldes, com os revoltosos. O que eles vão fazer? Olha só, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai, então, atender às exigências dessa galera. Né? Eles foram espertos. Né? Eles mataram o líder e falaram assim, não, vamos deixar essa galera do nosso lado, que fica mais fácil pra gente, né? Vamos atender aquilo que eles pedem, as exigências deles. O que os revoltosos pediam? Eles pediam o fim dessa Companhia de Comércio do Maranhão, o governo português atendeu, então acabou essa companhia, e eles também vão pedir que os indígenas voltem a ser os seus trabalhadores forçados, voltem a ser os seus escravos. E eles também vão atender a esse pedido. Então, essa é a revolta de Beckman, né, que teve um líder, Manuel Beckman, que entrou assim para ajudar e acabou, infelizmente, sofrendo as consequências, tá? A próxima revolta que a gente vai ver vai ser a revolta dos Emboabas,